aos poucos aí a saúde, tentando, entender o chamado, entender tudo que está acontecendo nesse momento, né? Primeira parte de tudo, antes de falar sobre o tema, nos colocamos a cada dia mais, quando olhamos para nós mesmos, que não somos nem dignos, né? Nem dignos de estar falando sobre a palavra de Deus. Tanto eu, tanto os demais irmãos em todo o mundo. Minha voz é embargada ainda, né? Como vocês estão, estou em tratamento, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória. Meus irmãos, a questão maior de que muitas pessoas se perguntam, né? Pastor Júlio, você não vai voltar? Você não vai voltar, Pastor Júlio? Volta. Meus irmãos, tem uma coisa que, antes de vocês pedirem eu voltar, vocês que têm que voltar para vocês mesmos. E é o tema que eu vou falar agora, né? O tema importantíssimo, importantíssimo esse tema, sobre a queda do homem, a facilidade que ele tem de se lançar ao chão. Independente de qualquer situação, vemos sempre Jesus falando, sempre, várias características, na cabeça principalmente. Por que na cabeça? Porque foi lá na cabeça, né, que reinava os olhos, foi na cabeça que também executava a língua com o chicote do corpo, que dava a dimensão de atrapalhar a sua própria visão e andar segundo os seus próprios passos. Aí Jesus ele começa a dizer sobre essa situação. Membros que estão em cima da cabeça. A cabeça, todos sabem que o corpo é a igreja com seus vários membros, mas sabemos nós que cada membro faz a função, né? O pastor Paulo falava isso. E a cabeça da igreja é Cristo. E por que a igreja precisou da cabeça? Cristo. Porque Cristo não pensa como o homem pensa. O homem falha em seus pensamentos. O homem, ele acha que os caminhos que parecem ser bons provocaria simplesmente a morte. Se tem um detalhe maior que vocês devem entender e devem acreditar, é sobre a tua queda. O que é uma queda? O que é o homem cair? O que é o homem se lançar fora de Deus? Existem dois atributos, e um deles, principalmente, que é aquele que a gente esquece, né? Jesus sempre falava sobre orar e vigiar sem cessar. Fugir da aparência do mal. Jesus falava sempre esses princípios. E por quê? Porque sabia que o homem, se ele olhar para esse mundo, mesmo que for pouco tempo, ele não vai aguentar as tentações desse mundo. O homem, ele tem o seu mover carnal. Ele já nasce com condição de prazeres. O homem, ele quer executar somente o prazer da sua carne e vencer somente os delírios do seu prazer. Então, o que é cair, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja julgando o irmão que não está mais congregando, mas estão caídos dentro do púlpito. Tem pessoas pregando caído, tem pessoas cantando caída, né? Executar para o homem uma missão que são santos, isso é tudo muito fácil. Você chega, prega, você vai, canta, mas a sua vida muitas vezes não está de acordo com aquilo que você está pregando, tampouco cantando. Então, o cair, a queda, ela não é só mencionada para aquele filho pródigo, não. Ao contrário. Olha por mim mesmo, a coisa está estreitando. Então, ele não é só mencionado para o filho pródigo, não. Ele é mencionado para as pessoas que executaram ações fora do juízo e fora dos mandamentos de Deus. Isso já é uma queda. Quando você desvia a conduta, quando você desvia da presença, quando você desvia do chamado de Deus, ela já começa a sentir, a própria alma já começa a sentir o desfecho, né, da separação que está em Isaías capítulo 59. O pecado, ou seja, o pecado, a artimanha de uma ação incorreta. Então, muitas pessoas, às vezes você fala, mas o fulano está caído. Mas aquele que está falando do caído já está caído também. Jesus também menciona nessa outra parte dizendo, você está olhando para o cisco do olho do teu irmão, mas olha só o tamanho do graveto que se tornou no seu de olhar para a queda do seu próximo. Então, essa questão de cair não é uma questão relevante, não é relevante porque Jesus ele não quer que o homem caia, mas mesmo que caia, não ficará prostrado porque o Senhor sustém com sua mão. A palavra de Deus diz que aquele que é escolhido por Deus, Deus o sustenta, Deus o sustenta. Então, o que eu tenho para dizer a vocês, o que é simples fato,
de dizer a vocês que vocês precisam olhar a situação de ações, e se essas ações não correspondem à palavra de Deus, você já é um caído. Então, o homem, o que é o homem? O homem é uma espécie, né, que Jesus olhou, né, para Deus, e Deus olhou para Jesus. Quem sabe, ele diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança e imagem. Então, não foi um atributo de alguém, de um homem parecer com alguém. Pareceu com Deus, com o Pai e com o Filho, né, colocando nele a pó do Espírito. Então, quando o próprio Deus fala, façamos o homem, ele coloca uma criatura na terra. E quando ela se torna alma vivente, se torna filho, porque agora o seu espírito fez com que se tornasse alma vivente. Essa criatura Adão foi feita para quê? Para tomar a ordenança daquilo que Lúcifer fez, né? Aquilo que Lúcifer fazia, no caso, que era reger os anjos no céu, adorar a Deus. Deus fez o homem para adoração. Deus fez o homem para que o adorasse. Depois da sua queda, o homem já não tem nenhum desígnio de poder, porque agora ele não tem mais poder sobre ele, ele não tem domínio próprio mais, ele não consegue mais dizer, olha, eu não vou fazer. E isso veio também a preocupação no céu, porque ei, glória a Deus. Por que a preocupação no céu? Porque quando vemos a queda do homem, a descendência de Noé, vemos também, né, a artimanha de Nimrod, o bisneto de Noé, querendo colocar a torre de Babel, vemos dali para frente sua iniquidade. Mas quando chega a igreja formada, o que Deus faz? Deus envia o Espírito Santo, Jesus envia, ele é o doador. Ele envia para quê? Para que o homem fosse convencido de que ele pode recuar das práticas maldosas. O homem sem o Espírito Santo, o homem não consegue negar nada. O homem não consegue negar nada. O homem aceita tudo. O homem sem o Espírito Santo, ele aceita bebida, ele aceita drogas. O homem sem o Espírito Santo, ele não é nada. Ele é vazio, ele é sem visão, ele é separado da vida. Então o Espírito Santo de Deus veio para quê? Para que o homem entendesse que ele poderia vencer as tentações através do seu poder de convencimento. Jesus disse, ele veio para convencer o homem da verdade, da justiça e do juízo. E o que é justiça? Palavra. E o que é juízo? Boas obras em cima da palavra. Então, automaticamente vemos essa distinção, ou seja, o homem separado de Deus. O homem separado de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, olha, meu Deus, ensina igual o pastor Júlio e ninguém dá. Irmãos, eu vejo uma prática muito interessante na vida de muitas pessoas. Cada um tem um tesouro dentro de si, né? Cada um tem um tesouro, cada um leva dentro de si algo precioso. E por que Deus ele dá amparados para isso? Porque se nós formos olhar bem, uma casa não é só construída com uma enxada, uma casa é construída com várias ferramentas. E essa obra construtiva de Deus é para que todos alicerçassem num sentimento do quê? Onde Paulo disse, Deus levantou um para mestres, para doutores, um para diáconos, presbíteros, trazendo essa obra avante, né? Então, essa relação, voltando aqui, essa relação de dons espirituais, de queda humana, de homem longe de Deus, ela se faz uma. Por quê? Porque o homem que cai é o homem que estava de pé. E o homem que está de pé é o homem que Deus chamou. E o homem que Deus chamou, ele tem dons. Ele tem essa preciosidade dentro dele. Então é por isso que muitas vezes você não consegue ficar de pé. E muitas vezes também as seduções desse mundo, elas chegam a ultrapassar o seu sentimento de não querer. E aí você cede tanto prostituição, masturbação, droga, bebida, enfim, coisas a mais. E assim vai o homem caindo em suas próprias razões que não tem estrutura de convencimento. Por quê? Sem o Espírito. Quando não deixa de vigiar, quando deixa de orar, acaba aí o Espírito Santo se afastando. E aí o homem sem o Espírito Santo, ele não consegue guiar nem a sua própria família, nem o seu próprio queixo. Essa é uma verdade. Então, a queda humana, por que ela acontece? Pelas nossas escolhas. Pelo nosso jeito de entender que é só porque foi para o culto ontem, Jesus está com você. A maior falha, eu acredito, né? Eu acredito que a maior falha do crente, a maior falha do pastor, a maior falha de quem está congregando, é acreditar que Jesus tem sempre com ele. Por quê?
Porque se a gente chega, Jesus está comigo, e ele vai andando, ele acha que ele nunca vai errar. Ah, Jesus, Deus está comigo. Tudo bem, Deus está com você. Ah, Jesus está comigo. Claramente, glória a Deus, Jesus está com você. Mas tem um detalhe nessa situação. Jesus está com você, mas você tem que estar com você. Você tem que fazer a sua parte. Não é só Jesus fazendo a dele. É aí que vem o vínculo. O vínculo da destruição vem daí. Por quê? Acreditamos. Oh, glória a Deus, estou forte, estou firme, estou santo, estou isso, estou jejuando, estou orando, estou isso, estou aquilo. Mas na hora que vai ver, meus irmãos, a artimanha vem na hora que está colocando você nessa estatura aí de soberba, e a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. Então, sempre se humilhando, estando com Cristo e estando mesmo com você, com a sua vigilância, com o seu domínio próprio, né? com sua administração corporal, mental e física. Vocês precisam se reencontrar. E se não se reencontrar, vai cair. Foi assim que aconteceu com a minha vida. Uma certa feita, achei que eu estava o homem mais santo deste mundo. Achei que eu era o incorruptível. Incorruptível é somente Deus. Quando você se levanta, meus irmãos, na soberba, achando que você é o charabacanta, achando que você é o maior pregador, achando que você é a rosa de Saron, você se engana ali e ali você é cortado. Mas vocês que já caíram, vocês que caíram, me perdoam, mas eu estou muito mal. Vocês que caíram, ainda há tempo de se levantar. E o maior dom de Deus, né, que é a vida e também a ressurreição. A palavra de Deus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Imagina. Me perdoa, mas a coisa tá feia aqui. A garganta tá... Meu Deus, é da vitória. Agora imagina você. A Bíblia diz que ainda que esteja morto. Então, você só caiu, você não está morto. A Bíblia menciona que aquele que vive em prazeres, mesmo estando vivo, já está morto. Tá, ok, tudo bem. Você está em prazeres, segundo a Bíblia, você está morto. Mas Jesus falou que ele é a ressurreição. Então, quando nós se colocamos novamente, se humilhamos, né, independente do que você fez, independente como está a tua vida com Deus, longe de Deus, o Senhor, com sua mão santa e poderosa, vai lá e pega você, né, desse mar e coloca você novamente na sua presença, ainda que os homens podem falar que, porque, como assim? Porque ele está ali, mas ele pecou, nossa, olha, ela errou. Por que ela tem essa oportunidade? Ela errou semana passada. Não interessa. Jesus é o advogado, ele justifica toda a causa. Tá bom, meus irmãos? Então essa é a visão de cada olhar, de cada vida com Deus. Eu sei que vocês estão orando pela minha vida aí, muito, muito, muito mesmo. Eu acredito que tudo tem um propósito, né? E Deus, ele é fiel, ele nunca desiste daqueles que eles chamaram. Vocês se levantam, se fortaleçam na força do poder de Deus, porque logo, logo Jesus está voltando. Nós estamos vendo aí sinais, né? Sinais do fim, né? Principalmente, eu acho que tem uma tese muito forte em cima disso aí. E o que qualquer tese forte? A maior tese que eu vejo, né, forte mesmo, é sobre a questão do homem para com o homem. Ou seja, homens amantes de si mesmo, ingratos, profanos e injuriadores. Então tem que tomar muito cuidado com quem você anda, tomar cuidado com quem você fala, tomar cuidado com quem você, ao menos ali, coloca como o seu grande amigo, grande amiga, porque hoje realmente homem contra homem, é assim que está acontecendo nos últimos dias. Então eu espero que vocês tenham gostado desse entendimento, tá? Guarda, vai lá e volta o vídeo, entenda, né, o porquê o homem cai, qual que é o significado da sua queda e por que ela existe. Ela começa a existir através da má conduta e da desobediência que nós mesmos colocamos perante a Deus, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, que Deus guarde cada um de vocês, dê força para que vocês chegam lá. Só lembrando, eu vou voltar sim, né? Essa semana, agora, para muitas pessoas que estão perguntando, eu vou estar morando, né, juntamente com os obreiros da igreja, para mim voltar a fazer os trabalhos novamente, porque é o que eu preciso, trabalhar, né? Então nós vamos estar voltando aí, fazer os trabalhos novamente, e vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar de forma muito gloriosa. Tá bom, meus irmãos? E fiquem ligados, sim,
vou estar repostando alguns ensinos também, e é isso que eu tenho para passar. Creio que Deus me deu a oportunidade de estar vivo, né, com sua misericórdia, é porque Ele conta comigo. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fico na paz. Foi muito bom falar com vocês. E quem aprendeu bastante aí, dá um glória a Deus e vamos embora. É Deus que nos justifica, é Deus que vai nos orientar daqui para frente. Tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe e espero que vocês comentem aí o que acharam e compartilhem para as pessoas entenderem o projeto de Deus acerca da queda do homem e acerca da sua ressurreição. Um abraço, que Deus abençoe. Fico na